Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 22 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer dois pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ambos advogados. O ex-vereador de São Vicente, Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o ex-deputado estadual, Cássio Navarro, do PMDB de Praia Grande. Vamos agora às manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Call Center lidera corte de vagas na região. Na Folha de São Paulo, para 73% dos paulistanos, protestos são prejudiciais. No Estadão, em meio a acusações, greve de ônibus é suspensa em São Paulo. No Santa Portal, terminais de ônibus são liberados em São Paulo. No site do Boc News, biblioteca e posto de salvamento passam por remodelação. No G1 Santos e região, suspeito de tentar assaltar empresário tinha carro de luxo. No portal da UOL, motoristas impedem saída de ônibus em uma viação na zona oeste de São Paulo. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E continuam intensas as negociações em torno de composições político-partidárias com vistas às eleições gerais de 5 de outubro. E em São Paulo, essas articulações, essas negociações são ainda mais fortes na sucessão para o Palácio dos Bandeirantes. Tanto o governador Geraldo Alckmin, candidato à reeleição pelo PSDB, como os principais candidatos de oposição, Alexandre Padilha, pelo PT, e Paulo Scaff, pelo PMDB, continuam negociando alianças e apoios, não só pelo aspecto político-partidário, mas, sobretudo, pelo precioso tempo de televisão no horário eleitoral gratuito. E, nesse sentido, o político mais cortejado de todos é o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD, que pode até ser candidato a governador, mas também está sendo cogitado para ser vice de um dos principais candidatos ao Palácio dos Bandeirantes. É interessante lembrar que Gilberto Kassab, do PSD, e o PSD nasceu em São Paulo, já firmou apoio com relação à sucessão presidencial no sentido de reeleger a presidente Dilma Rousseff. Mas, em São Paulo, tanto pode apoiar, hoje em dia, Geraldo Alckmin, do PSDB, como pode apoiar Paulo Scaff, do PMDB, ou, quem sabe, até mesmo Alexandre Padilha, do PT. O fato é que Gilberto Kassab, como se diz no meio político, é a noiva do momento. E todos os demais partidos têm interesse no tempo de televisão do PSD, que é um tempo importante. No programa de hoje nós vamos debater essa questão, até porque um dos nossos convidados é do PSB. E o PSB ainda não se decidiu se terá candidato próprio a governador ou se vai fechar uma aliança com o governador Geraldo Alckmin. Nós vamos tratar de todos esses temas, entre outros temas políticos relevantes, daqui a pouco, assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol com algumas nuvens. Segundo o Climatempo, chuva mesmo só para amanhã e sábado. A temperatura varia entre 23 e 32 graus em Santos. As ondas não passam de 1 metro nas praias da região. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes apresenta lentidão na subida da serra. Está em vigor a Operação 5x3. A pista norte da Imigrantes segue sentido São Paulo e as pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta seguem para o litoral. A sul da Anchieta permanece fechada para obras. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Chico. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar dois pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Caio França, do PSB, e Cássio Navarro, do PMDB. Voltamos já. Academia Unisanta.
bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Juca tinha opinião, usava roupa diferente e disso fazia questão. Certa vez, num casamento, foi vestido de galinha, mas pouco se importava. Eu trouxe uma camisinha. Lá na festa de rodeio foi vestido de escocês e ele nem ligava. Tô tranquilo outra vez. Chegou o carnaval, quis festejar noite e dia. Foi à unidade de saúde E garanti minha folia. fez o teste, o que faz todo sentido. Quanto às O roupas, importante é estar vestido. se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter Festa. camisinha. Já tô pronto. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 22 de maio. Hoje nós estamos recebendo com muito prazer dois pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, PSB de São Vicente, e Cássio Navarro, do PMDB de Praia Grande. Eu gostaria de começar esse programa, essa entrevista com os senhores, discutindo a questão da sucessão estadual. E nesse sentido, Caio, eu gostaria de começar com você, a respeito da situação do PSB. Nós estamos nos aproximando já do período de convenções, e o partido tem um pouco mais de um mês, enfim, para poder decidir se terá candidato próprio ao governo de São Paulo ou se vai, de repente, fazer aliança, provavelmente, com o governador Geraldo Alckmin do PSDB. E nesse sentido, até o seu pai, o deputado federal Márcio França, é o nome mais cotado para ou disputar a eleição como candidato do PSB ao governo de São Paulo ou como vice de governador Geraldo Alckmin. Já há alguma decisão interna corporis aí no PSB, Caio? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, um prazer. Bom dia, Cássio, um amigo, a todos os telespectadores. Bom, a gente, na última vez que eu estive aqui, a gente ainda estava um pouco inseguro e acho que a grande tendência era do lançamento da candidatura própria do partido a governo do Estado de São Paulo. E o nome mais forte nesse sentido, até pela história, trajetória, claro, do então deputado atual deputado Márcio França, presidente do partido, que foi prefeito, vereador, enfim. Hoje eu sinto que há uma grande tendência em não disputar a eleição, né, o partido não ter uma candidatura própria. Sim. E a grande possibilidade de estar junto com o governador Alckmin. Eu disse que hoje a coisa mudou, então. A coisa mudou. Eu acho que é claro que isso ainda não é uma decisão definitiva, mas a gente acompanha também, claro, eu tenho acesso bastante amplo, até por conta do meu pai, mas acompanho também por imprensa muitas coisas. Claro. E hoje, ontem, teve várias notas, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, demonstrando que o Eduardo Campos, que é o nosso principal candidato nessa eleição, a presidente da República, ele está convencido de que também não adianta lançar uma candidatura sem muita consistência, que isso não vai agregar muito à candidatura à presidente da República. A gente reconhece que hoje as três principais candidaturas, né, do PSDB, do atual governador Geraldo Alckmin, a principal candidatura oposicionista do PT, do Alexandre Padilha e do Paulo Scaff, são as três principais candidaturas hoje colocadas no Estado. Então, que vale mais a pena para o nosso candidato à presidente da República ter um palanque forte, onde o candidato a governador autorize e permita que a gente possa estar no mesmo palanque, fazendo campanha, do que ter uma candidatura isolada, sim, sem muita chance de prosperar. Então, eu acredito nisso. A nossa convenção está marcada, né, dia 20 de junho, salvo o melhor juízo aí, mas... menos de um mês tem que resolver. Menos de um mês nós temos que resolver. É claro que até lá a gente acredita que tudo já esteja resolvido para que não tenha que chegar no dia da convenção com disputa e tal, mas se tiver que também disputar, acho que não tem outro caminho. Se tiver que ter candidatura a governador, a insistência do grupo que há muitos anos está no partido, que, enfim, tem 7 deputados federais hoje, 4 deputados estaduais, são 32 prefeitos no estado de São Paulo, 300 vereadores, Chico,
é de que, se tiver que ter candidato, o nosso candidato será o deputado Márcio França. E vale lembrar que o deputado federal Márcio França, que é presidente estadual do PSB, foi secretário de Estado de Turismo do governador Geraldo Alckmin por um bom tempo, já ainda neste mandato. Hoje ele já deixou o cargo e ocupa a função de deputado federal e também foi cotado para ser o coordenador da campanha, um dos coordenadores da campanha de Eduardo Campos à presidência da República. Vamos continuar aguardando aí essa novela do PSB e ver como é que isso termina. Agora, Cássio, bom dia, obrigado pela sua presença. Cássio, e no PMDB, a candidatura de Paulo Scaff, do empresário Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, é uma candidatura que está se consolidando e surgiria com uma terceira via. É a terceira via em função da polarização PT-PSDB. Obrigado pela presença, viu, Cássio? Obrigado, bom dia, Chico, bom dia, Caio. Prazer estar com vocês aqui discutindo esse tema tão importante, porque, sem dúvida, vem sendo colocado como uma terceira via. Mas Paulo Scaff é o novo com muita experiência, né? Muita experiência por tudo que vem mostrando que já realizou e realiza através do SES, da Fiesp, né? Todas as ações que parece pública, né? Parece pública, mas é através da indústria, né? E que trazer essa experiência para o setor público efetivamente através do governo do Estado é uma proposta muito interessante, que tem caído no agrado aí da população, mostra isso as pesquisas que vêm sendo apresentadas, né? Então, e também vem num momento aí de definições, porque temos o nome do nosso candidato a governador, mas estamos trabalhando aí para definir quem que vai ser o vice, quais são os partidos que vão estar coligando, somando, né? O Gilberto Kassab, do PSD, pode ser o vice? Pode ser o vice, sem dúvida, né? É um dos nomes aí que está sendo bastante cotado. Agora, e com relação à sucessão presidencial, Cássio? Você do PMDB de Praia Grande, você vão apoiar a reeleição da presidente Dilma? Olha, nós temos um compromisso com o nosso chefe maior do PMDB, que é o Michel Temer. Então, o Michel Temer, estando junto com a presidente Dilma, estaremos juntos com ela, sim. Porque o PMDB também, por ser uma grande federação de partidos, PMDBistas brincam que o partido, na verdade, são 27 partidos no Brasil inteiro. É um PMDB em cada estado. E o PMDB também tem lá suas divisões sérias, rachas também consideráveis no partido. Mas, de qualquer forma, se a dobradinha Dilma-Michel Temer for reeditada para a reeleição, certamente o PMDB. E você se sente confortável com esse apoio? Muito confortável, até porque a proximidade com o Dr. Michel é muito grande. Sim. Então fica muito fácil trabalhar tendo esse acesso, né? Com a vice-presidência da República, sem dúvida, a gente tem como realizar. Eu faço essa pergunta porque você foi do PSDB. Quando você foi deputado, inclusive, era suplente do PSDB, depois assumiu durante um bom tempo na última legislatura. Sem dúvida. Esse momento até tem bastante discussão, mas as pessoas têm que sempre enxergar e conhecer a trajetória, aonde cada um esteve. Até o Paulo Scaff, nosso candidato, esteve no PSB, né, na última eleição, e eu fui do PSDB por uma conjuntura de ideias da região até. Era interessante que eu estivesse num outro partido. Fui convidado pelo Dr. Michel Temer para poder participar da coordenação regional do PMDB, no qual eu me orgulho bastante. Partido que eu nunca havia participado, mas já tive a intenção de participar desde o primeiro momento em que fui candidato a vereador pela primeira vez, né? Mas como existia uma dificuldade regional, não tinha tido essa possibilidade. Hoje sim, me sinto muito à vontade num partido que sempre tive vontade de participar e que tenho certeza que tenho muito espaço para poder trabalhar. Tá certo. Agora, nós temos aqui 2 pré-candidatos à Assembleia Legislativa e a nossa região tem muitos mais candidatos. Como sempre, a Baixada Santista acaba lançando um grande número de candidatos a deputado estadual, a deputado federal, e essa pulverização muitas vezes acaba prejudicando a própria região metropolitana da Baixada Santista. Nesta legislatura, inclusive, durante um bom tempo, a nossa região contou apenas com 2 deputados, efetivamente. Um deputado federal e uma deputada estadual, Beto Mansur e Thelma de Souza. Porque os demais eleitos estavam ocupando cargos como secretários de Estado, foram eleitos prefeitos, e a Baixada durante um bom tempo ficou apenas com uma representação parlamentar muito reduzida. É possível evitar-se isto nesta eleição, Caio? Olha, com relação aos convites de secretaria, é muito complicado de você conseguir evitar, porque é uma decisão muito pessoal de cada um dos parlamentares então eleitos. Agora, com relação ao número de candidatos, eu acho que deveria ter aí
né, um acordo de cavalheiros, o que também é bem complicado, porque você medir o potencial de cada um. Sim. E os partidos acabam estimulando candidaturas, muitas vezes que não tem muita chance de prosperar, mas que é importante para cumprir um papel partidário, um número de votos que o partido precisa. Então, é sempre muito complicado. Eu, particularmente, sou a favor de uma mudança geral, uma mudança eleitoral, sim, onde os mandatos se coincidam. Coincidência de mandatos resolveria isso. De cara, resolveria isso. Então, vereador cumpre o mandato até o final, deputado cumpre o mandato até o final, sou a favor do voto distrital. Então, na minha opinião, a grande mudança que deveria ter é a mudança eleitoral na legislação brasileira. Agora, enquanto isso não muda, Chico, eu tenho feito várias reuniões em São Vicente, em Praia Grande, na região, deixando bem claro que se a gente não tem isso no papel ainda, que as pessoas daqui coloquem isso em prática. Que votem em candidatos da nossa região, porque não é justo a gente ver regiões como Campinas, São José do Rio Preto, Vale do Paraíba crescer tanto e a Baixada muitas vezes ficar um pouco para trás nesse sentido, e muito por falta de força política. E força política, Chico, não tem outro caminho que não seja o voto popular, representatividade. Torço muito para que os candidatos daqui possam prosperar, possam ter êxito, que a gente possa ter uma bancada forte na Assembleia, na Câmara Federal. É um sentimento meu e que eu tenho falado aí em cada canto das cidades. Seria bom que a Baixada tivesse uma bancada de 7, 8 deputados na Assembleia Legislativa. 4 ou 5 deputados federais na Câmara Federal, como já tivemos no passado. Sem dúvida. Você mesmo fez parte de um período na Assembleia, Cássio, onde a bancada da Baixada era bem maior. Sem dúvida. Nós chegamos a ter 7 deputados estaduais na época. E isso era muito importante, porque toda decisão que ia ser tomada dentro da Assembleia Legislativa tinha esse colegiado regional que podia estar discutindo e defendendo. E eu critico bastante algumas candidaturas que são lançadas sem compromisso com a região, né? Eu critico bastante, falo, defendo a questão do voto distrital, acho que tinha que coincidir, sim, os mandatos, a pessoa tinha que cumprir o seu mandato até o final e não ficar essa brincadeira. Muitas vezes o vereador, né, lançando uma candidatura a deputado para poder antecipar a sua eleição, né? A sua reeleição como vereador, reeleição, né? Ficando mais conhecido, tá, utilizando para isso. E também essa questão, como não temos o voto distrital, muitos partidos acabam forçando candidaturas aqui na região de pessoas que de repente não têm efetivamente a condição de ser eleito, mas que essa quantidade de votos vai somar para o partido e vai eleger uma pessoa, sabe lá de qual região, e que dificilmente vai trazer o benefício aqui para a Baixada Santista. Por isso que a gente tem que discutir, sim, cada vez mais tem que discutir as lideranças sérias, os candidatos sérios, para que a gente possa se respeitar. Por quê? Em São Vicente tem o Caio França. Eu sei que ele é um candidato sério, com possibilidades tremendas aí de ser eleito, mas eu não vou deixar de trabalhar em São Vicente. Por quê? Respeitando a sua candidatura, eu sei que tem o espaço. Assim como não vou implicar com que ele trabalhe em Praia Grande, porque é uma candidatura da região, séria. São candidatos a gente regionais. trabalha numa região, não há nenhum problema onde na região. A gente tem que estar junto, mas com candidaturas sérias. O problema é o paraquedista. O problema é o paraquedista que vem de fora buscar o voto aqui. E não tem compromisso nenhum com a região. Sem nada. Se você tenta até depois poder fazer uma cobrança sobre os problemas que tem enfrentado a Baixada, dificilmente consegue estar preparado para isso. Nem é recebido. Não é nem recebido, mas acaba tendo sempre alguém que acaba conhecendo e acaba trazendo. Então, é sempre muito complicado de você julgar isso. Eu insisto nisso, sou 100% a favor de uma mudança aí na nossa legislação eleitoral. Também concordo aí com o que o Cássio falou. Acho que tem espaço para os candidatos sérios e consistentes na Baixada. Torço muito que a gente possa fazer uma bancada forte, porque problemas aqui não faltam. Não falta, não, e sem dúvida. E quantos mais deputados nós conseguimos eleger? É melhor para a região. E o Cássio... Eles estarão aqui, serão cobrados pela imprensa, pela população, têm os seus escritórios políticos aqui na região, são conhecidos, enfim. O Cássio teve a oportunidade de ser deputado e sabe disso. Além das emendas parlamentares, tem a influência política que um deputado tem. Né? Então, não tenha dúvida que o governador do estado, quando vai optar onde fazer uma escola técnica, onde fazer um hospital regional, onde fazer um poupa-tempo, isso tudo passa por decisões que também têm influência política. Então, a gente vai estar lutando para cá. Você imagina um governador recebendo numa audiência 7 ou 8 deputados na mesma região? O peso tem peso. Sem dúvida. Agora, Cássio, você falou exatamente que os partidos têm que ser mais seletivos, mais criteriosos na definição de legendas. E nesse aspecto, o PMDB lança quantos candidatos aqui na região, além de você? Eu acredito que na região ainda
candidatura confirmada, por enquanto, a minha, a estadual. Mas a gente tem buscado, sim, mais candidaturas para o PMDB ter a sua representatividade, mas da região, pessoas que tenham condições. Temos aí uma discussão no Guarujá, com 2 vereadores lá, que a gente está tentando negociar para que eles se entendam e lance uma única candidatura séria, para que a gente possa estar dividindo a questão partidária aqui na região. Mas, por enquanto, só é. E todos, por enquanto, são pré-candidatos. Só serão candidatos a partir das respectivas convenções partidárias, que vão acontecer de 10 a 30 de junho do mês que vem. Portanto, até lá, são todos pré-candidatos. E com relação ao PSB? O PSB, hoje, as contas que eu faço, tem 2 candidaturas a deputado estadual, a minha candidatura e a candidatura do professor Fabião, que foi vereador aqui em Santos, candidato a prefeito, um sujeito que já teve uma experiência de disputa na Assembleia também. Teremos 2 candidaturas hoje a federal, uma candidatura do vereador Doda, de Cubatão, e do ex-vereador Alex Matos, de Peruíbe. Então eu imagino que hoje as candidaturas consolidadas aí e que se pré-inscreveram também, é claro, pode ter uma candidatura nova ou alguém acabar desistindo, mas hoje as que estão colocadas são essas. E todos precisam ser aprovados nas respectivas convenções partidárias no mês de junho. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. 107,7 na TV. Os melhores momentos dos anos 70, 80 e 90. Participe! Peça seu clipe no santaportal.com.br/107 na TV ou na fanpage oficial facebook.com/107 na TV. Vale também um artista ou banda para ser tema dos especiais. 107,7 na TV. Todo sábado para domingo, 00:30. Fique ligado e participe! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 22 de maio, e hoje recebendo com muito prazer 2 pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro de São Vicente, e Cássio Navarro, do PMDB de Praia Grande. E nós conversamos no bloco anterior muito sobre política, sobre eleições, mas faltou falar sobre sucessão presidencial, Caio. E nesse sentido, as pesquisas mostram que há uma possibilidade hoje real da existência de segundo turno. A soma dos votos da oposição, de todos os percentuais dos candidatos de oposição, inclusive aqueles de partidos pequenos, chamados candidatos nanicos, essa soma supera a votação, a intenção de votos para a presidente Dilma Rousseff. Por essa razão, a própria presidente Dilma lançou-se como pré-candidata oficial à reeleição, um ato até para esvaziar o movimento Volta Lula, anunciou aí um pacote de bondades, inclusive com aumento, reajuste do Bolsa Família, enfim, tem visitado o país inteiro, tem concedido entrevistas, ou seja, tem se articulado, tem agido como candidata mesmo, como pré-candidata. Apesar de todas as ações do governo, enfim, da candidata do governo, você acredita no segundo turno, Caio? Desde sempre, Chico, não tenho dúvida de segundo turno. Eu faço uma seguinte análise bem fria, para que não fique também complicado. O Lula, quando foi candidato, que teve uma grande, um governo bem avaliado, teve segundo turno. As duas vezes. As 2 vezes que foi candidato. A Dilma hoje, na situação que está o país,
com problemas sérios, problema de corrupção, Petrobras, enfim, falta de estrutura, e ela numa decrescente, né? Porque o problema é quando você acaba engrenando, né? Parece como se você estivesse numa ladeira abaixo. Cada dia que passa a pesquisa acaba caindo mais e os outros candidatos oposicionistas crescendo. Então eu não tenho dúvida de segundo turno. Hoje, e eu não acreditava nisso há 6 meses atrás, do que eu vou dizer aqui. Segundo turno eu sempre acreditei. Hoje eu acredito até na possibilidade, distante, mas acredito na possibilidade da presidente Dilma talvez não estar no segundo turno. Porque eu penso que cada vez mais, e ela é uma mulher forte, decente, mas que tem dificuldade de articulação política, não é uma pessoa fácil de lidar. Os partidos que estão na base de apoio comprovam isso. Então eu não tenho dúvida de segundo turno, mas eu insisto numa tese, bem rápida também. Claro. O PSDB teve 2 oportunidades nos últimos anos, 3 oportunidades, na verdade, de ir para o segundo turno contra o PT. E perdeu nas 3. Então, a minha análise é a seguinte: o PSDB, novamente no segundo turno, o caminho é o mesmo contra o PT. O caminho é o mesmo. Eles ganham aqui no Sudeste, São Paulo ganham bem, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas. Mas o problema é que a diferença do Nordeste não acaba compensando essa pequena diferença que eles conseguem levar aqui. Ou seja, o bom candidato, o excelente candidato Aécio Neves é um bom nome, mas no segundo turno eu não acredito que tenha chance de ganhar a eleição da presidente Dilma. Diferente do Eduardo Campos, que foi governador de Pernambuco, é um sujeito muito bem avaliado na região, e eu não tenho dúvida que aqui em São Paulo, no Sudeste, em toda essa região, se a gente estiver no segundo turno com Eduardo Campos e Marina Silva, esses votos do Aécio migrariam para o Eduardo. E o Eduardo tem chance real de ganhar a eleição no segundo turno. É uma análise bem fria, mas que é uma possibilidade real, e eu insisto muito nisso, porque muitas vezes as pessoas acabam não tendo essa avaliação, porque está muito bem, o Aécio está muito bem, e realmente, cada pesquisa que mostra, ele tem crescido. Mas eu penso, mas ganha no segundo turno? É uma pergunta que fica deixada pelo Caio Franco. Cássio, você, seu partido, evidentemente faz parte da base aliada, apoia a presidente Dilma. Como é que você vê essa possibilidade? Olha, a possibilidade de segundo turno, sem dúvida, é real, e eu acho difícil que a gente tenha uma eleição. Passa a ver o que aconteceu já nas últimas eleições nacionais, né? Eu acho difícil que a gente não tenha um segundo turno. Agora, toda avaliação, eu acredito que a gente só vai poder ter uma ideia depois desse movimento que o país está parado praticamente assistindo. Quando você faz uma pesquisa hoje para poder discutir de política, você fica assustado. As pessoas não querem discutir política nesse momento, estão preocupadas com a Copa, né? E aí eu insisto em dizer, se tudo está pronto para a Copa, né, que eu acredito que tem muitas dificuldades, mas se tivermos uma Copa bonita, tudo acontecer a conforme, o Brasil acabar sendo campeão, bem, que eu acredito que é possível, eu acho que a gente vai ter um país calmo para ter uma eleição mais tranquila. Agora, se isso não acontecer, eu acredito que a possibilidade aí de um segundo turno até bastante conturbado exista sim, porque a gente sabe que o cenário hoje nacional cabe muita discussão, tem muita coisa para ser discutido que tem que se questionar por que não está caminhando bem. Aí o segundo turno é sempre importante. Eu ia falar né, isso, exatamente. O aspecto da democracia. Nós tivemos, nas últimas 3 eleições presidenciais, segundo turno, o Caio lembrou bem, se bem que nas 2 outras anteriormente, de Fernando Henrique, tanto na eleição como na reeleição, não houve segundo turno. Fernando Henrique Cardoso ganhou as 2 eleições no primeiro turno, é bom que se diga. Mas, de qualquer maneira, segundo turno é sempre bom, no sentido de que o país possa aprofundar as discussões entre os 2 principais candidatos. Eu penso exatamente assim. Ainda mais numa eleição nesse porte, né, com tanta polêmica no país hoje, né, com questão de infraestrutura, reformas políticas importantes, tributária, eleitoral, entre várias outras. Sem dúvida a importância do segundo turno para que as pessoas possam conhecer melhor, né, os 2 candidatos que forem para o segundo turno. Eu não tenho a menor dúvida de que é possível e, sem dúvida, importantíssimo para o conhecimento do brasileiro, para o cidadão brasileiro poder conhecer melhor cada um dos candidatos, o que pensa cada um dos candidatos. Hoje tem acesso à internet e tal, mas nada melhor do que você ter um debate tete a tete entre os candidatos. Sem dúvida. Eu penso que isso tudo faz diferença numa disputa desse tamanho. Sem dúvida nenhuma. Agora, Cássio, você abordou a questão da Copa do Mundo. Nós estamos aí há 3 semanas do início da Copa do Mundo, e a Baixada Santista vai receber 3 seleções estrangeiras.
Santos vai receber 2, o México e a Costa Rica, e Guarujá a seleção da Bósnia e Herzegovina. Como é que vocês estão vendo? Nós temos aqui também na nossa região, temos tido problemas muito sérios de segurança, de violência, uma violência incontrolada, cenas bárbaras com requintes de crueldade, enfim, uma situação que preocupa a todos nós, sobretudo às vésperas da Copa do Mundo, e essas imagens percorreram todo o mundo, não apenas o Brasil, uma repercussão intensa e imensa e trazendo evidentemente danos à imagem do país. Como é que você está vendo? Quer dizer, a Baixada está pronta para receber as delegações e contribuir para a Copa do Mundo? Olha, Chico, eu não vejo que esteja pronta, tá? E também não acredito, não tenho a confiança clara de que o país está pronto para receber uma Copa. Mas a Copa está aí, vai acontecer, e nós temos que tentar fazer o melhor que a gente tem condições de realizar. Aqui na Baixada, está tudo pronto, está tudo a contento? Não acredito que esteja. Mas depende de cada um das lideranças políticas, cada um das pessoas em geral, empresários, comerciantes, todo mundo que gosta desse país, que gosta do futebol, que quer ver uma Copa bonita, poder participar, poder divulgar, poder curtir e transformar esse momento num momento mágico que é a Copa. Só dessa forma acredito que a gente vai realizar um belo trabalho aqui no Brasil. Caio, como é que você vê esse momento que o Brasil vive? Porque nós temos problemas sérios, não apenas de segurança, mas também de saúde. Estamos vivendo uma epidemia de dengue em todo o país. E em São Paulo, particularmente na Grande São Paulo, na região de Campinas, aqui, felizmente, não fomos tão atingidos ainda. Mas, de qualquer maneira, é alguma coisa que preocupa muito. Sem dúvida. Com a Copa do Mundo aí? Eu penso que tem problemas sérios ainda a serem enfrentados. Não acredito que nós vamos conseguir fazer todas as metas que foram pré-organizadas lá atrás. Agora, eu também compreendo que o momento de não ter a Copa era lá atrás, quando o país decidiu fazer a Copa. Sim. Agora, a Copa já é uma realidade, está aqui. Não dá para a gente também querer não deixar que os jogos aconteçam. Eu acho que esse não é o caminho. Agora é tentar fazer o melhor para que a Copa aconteça bem. Tem problemas sérios, você falou de saúde, mas em especial o que me preocupa mais é a logística de infraestrutura, a chegada das pessoas em portos, aeroportos, os estádios. Eu tenho alguns amigos que foram no Itaquerão, tiveram oportunidade e de fato estão maravilhosos. Sim. Mas o problema é em torno do estádio, né? Como você chegar, como você vai sair desse local com segurança e com comodidade. Então, o que me preocupa é isso. Todos elogiam muito os estádios em si, mas o que preocupa muito é o entorno disso, é a mobilidade disso, os metrôs, os ônibus, enfim, isso fazendo com que não só os estrangeiros, mas também os brasileiros que vão ter oportunidade de assistir a Copa, que possam ter alguns meses aí, junho e julho, de um período agradável. Depois de tanto tempo a gente vai estar conseguindo fazer um evento importantíssimo. Sim, o maior evento do planeta. Agora, registre-se que apenas 40% daquilo que foi pensado e projetado de realizações para a Copa, o governo conseguiu desenvolver. Apenas 40% das chamadas obras de infraestrutura, segundo o último levantamento. Sobretudo na questão, como vocês disseram, do acesso em portos, aeroportos, que é uma coisa que preocupa muito, né, Cássio? Sem dúvida. A questão da infraestrutura é o que mais vai pegar, eu acredito. Tudo que foi planejado ficou muito bonito, os estádios ficaram bonitos, mas e o entorno, né? Como é que essas pessoas vão ser recebidas? Como que vai chegar? Como é que vai sair? Isso tudo talvez foi pensado, mas não foi construído, né? Não foi realizado. Então vamos aguardar, vamos tentar ver como que vai sair mesmo. Entende? Vale lembrar aquela declaração lamentável do ex-presidente Lula, né? Se referindo quando às obras do metrô. O brasileiro vai a pé, vai de jumento, vai de... Quer dizer, é lamentável. As pessoas não querem chegar nos estádios dessa maneira. As pessoas querem chegar com conforto. Espera um pouquinho. Com certeza. Então foi muito infeliz o ex-presidente Lula tentando justificar essa falta de obras de infraestrutura. Percebe aqui, na região nós vamos ter, salvo engano, são duas seleções, é isso? Ou 3 seleções? 3 seleções aqui na nossa região. Então você vê poucas mudanças aí no nosso entorno aqui, assim, de mudança. O VLT, que também era algo para que tivesse já pronto, não vai estar pronto, entre outras coisas. Talvez o Museu Pelé, que vai ser uma atração deve ser entregue dia 7 de junho. Que deve ser entregue até antes da Copa, mas
Fora isso, alguns gargalos até no próprio Guarujá com relação ao treinamento da seleção que ficará lá. Tem problemas sérios no Guarujá. Então, enfim, preocupa bastante, mas é o que a gente iniciou aqui. Acho que o momento para não ter Copa era lá atrás. Agora está consolidada, é hora de a gente poder estar junto aí e fazer com que, além do Brasil ser campeão, que o Brasil possa ser campeão também nessa questão de logística, de estrutura e até de recepção também, né? Porque a gente tem... o país pode ter todos os defeitos, mas eu não tenho dúvida que o povo brasileiro é muito acolhedor. Muito então muito cordial. A gente tem que... Brasileiro é muito cordial. Exatamente, poder colocar isso em prática também. Agora, o secretário, a propósito, Caio, o secretário de Turismo de Santos, o jornalista Luiz Dias Guimarães, aqui no programa recentemente, ele manifestou uma preocupação com relação ao acesso, por exemplo, das delegações que ficaram em Santos, ao aeroporto de Guarulhos. Ou seja, por força exatamente de todos esses problemas de logística que a nossa região enfrenta em função do porto. Como a seleção do México, que vai ficar em Santos, uma das que vai ficar em Santos, vai jogar as 3 partidas no Nordeste e vai ficar em Santos, então ela terá de se deslocar às vésperas de cada uma das partidas de avião por Guarulhos. Então essa é uma das preocupações exatamente com relação à logística em função de toda a movimentação do Porto de Santos. E com razão, né? Uma preocupação sem dúvida séria. Hoje, a volta ainda você consegue fazer um trecho pelo Rodoanel, mas para ir para Guarulhos não tem jeito, você tem que enfrentar um trecho sério aí que normalmente tem um trânsito caótico, então uma preocupação. Não sei. Mas também a volta que vai ser montada uma operação específica para o transporte dessas delegações. E também a volta dessas delegações, porque parece bobagem, mas uma das preocupações é a seguinte: o retorno não pode ser feito pelos imigrantes. Por conta dos ônibus então também. Tem que ter uma autorização especial para os ônibus poderem descer pelo imigrante. Tem que descer pelo Anchieta. Se coincidir com super safra e coisas do gênero, nós vamos ter dificuldades. É verdade, o retorno também. O retorno também é uma das preocupações. A logística que envolve a Copa do Mundo é realmente muito séria e há uma preocupação geral de quem está à frente disso, no caso, a Secretaria de Turismo de Santos. E as pessoas estão realmente muito preocupadas e tentando cuidar da melhor maneira, Cássio, para que esse tipo de problema, nenhuma das delegações sofra qualquer tipo de problema em relação a isso. É o que todos nós esperamos. Mas nós vamos agora para mais um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre outros problemas da nossa região metropolitana da Baixada Santista, como saúde, mobilidade urbana, segurança, transporte, enfim. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Neste domingo, Portuguesa e Diadema, no estádio Urico Mursa, a partir da 1 da tarde. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim, exclusivo. E no dia 1º de junho você acompanha Jabaquara e Portuguesa, a partir da 1 da tarde. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Vita Alimentos, leve momentos deliciosos para sua casa. Atri Fiat, em Santos e São Vicente. Plano de Assistência Familiar, Ozan, em respeito a você. Presente em toda a Baixada Santista. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 22 de maio. Hoje recebendo com muito prazer dois pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Caio França, do PSB de São Vicente, e Cássio Navarro, do PMDB de Praia Grande. E neste bloco eu queria tratar um pouco a respeito dos nossos graves e grandes desafios da região metropolitana da Baixada Santista. Nesse sentido, Caio, qual, na sua avaliação, qual o grande desafio da nossa região metropolitana da Baixada Santista que deveria ser prioridade dos governos? Olha, Chico, você elencar um único desafio é duro, assim. Eu fico pensando, né, de cara, numa questão que envolve todo mundo e todas as cidades têm preocupações e dificuldades de saúde pública, Sim. que é um tema super sério e que as pessoas da Baixada dependem muitas vezes, de ter que se deslocar para São Paulo para poder ter um tratamento melhor e mais especializado em algumas questões. É uma questão que acho que todos também acabam se envolvendo muito, até por conta dessa locomoção. As pessoas moram em Praia Grande, moram em São Vicente, mas trabalham em Santos, Sim. trabalham no Guarujá, e o deslocamento de uma cidade para outra está cada vez pior. Né? O VLT deve, nos próximos meses, ou até o final do ano, pelo menos, estar pronto, mas é um trecho muito pequeno, perto do que precisaria. Né? Praia Grande, por exemplo, a área continental de São Vicente não está sendo contemplada. Então, é um problema sério que envolve a Baixada Santista. E acho que um terceiro tema, talvez tão importante quanto, com relação à segurança pública. A nossa região depende muito, né, de um ambiente turístico favorável, e isso passa também por segurança pública. E quando eu falo do ambiente turístico favorável, não é só para quem vem de fora. É para os moradores daqui também poderem curtir, morador de São Vicente, poder curtir uma praia no Guarujá, poder ir até Peruíbe e ter um local seguro para isso. E hoje ninguém se sente seguro em bairro nenhum, de nenhuma cidade da Baixada. Então, são três temas que, sem dúvida, a gente tem que estar lutando muito e pensando em soluções diferentes e novas para conseguir colocar em prática na nossa região. E claro, a gente falou aqui, né, com o maior número de pessoas da Baixada, eu não tenho dúvida que a nossa chance de fazer com que essas coisas aconteçam na prática será muito melhor. Você concorda, Cássio? Você agregaria, acrescentaria algum outro grande desafio para a nossa região? Olha, Chico, eu coloco assim, todos os temas, toda eleição é discutido. Você vai falar em saúde, educação, transporte, segurança, é sempre discutido. Temas recorrentes, né? Sem dúvida. Agora, eu vejo que o problema que nós temos hoje aqui, que é o mais grave na nossa região, é a mobilidade urbana. Por quê? É fácil a gente falar de outros temas quando a gente mora próximo ao epicentro da Baixada, que é Santos, né? Sim. Agora, pega o cidadão, a pessoa lá de Peruíbe, que precisa de um serviço público, que tem que se deslocar até Santos. Se for uma consulta de especialidade, ela não consegue. É mais fácil ela pagar o particular do que procurar, né, por causa da falta de qualidade na mobilidade. Agora, os serviços também têm que ser, não específico um ou outro, mas os serviços que são oferecidos pelo Estado tem que ser melhor discutido aonde serem implantados. Quando o primeiro poupa-tempo que foi construído aqui na Baixada Santista foi em Santos. Sim. Nada contra Santos. Santos, como eu digo, é o epicentro e sempre vai ser a cidade polo da Baixada. Claro. Agora, em Santos, todos os serviços que são feitos no poupa-tempo, você tinha já em Santos. Já tinha as delegacias, já tinha tudo. Agora, você pega o sul da Baixada, não tem. Lá não tinha o serviço e não foi para lá para facilitar a vida daquela população poupa-tempo, né? Então, esses temas têm que ser melhor discutidos. Tem que ser melhor discutido para quê? Para se a gente não tem essa mobilidade com qualidade, com eficiência, para poder transformar esse cidadão metropolitano, de fato, porque é uma região metropolitana, mas as pessoas não são metropolitanas. É só de direito. É só de direito, não existe. Então, se não existe essa mobilidade, vamos tentar facilitar um pouco, né, colocando esses serviços mais próximos. Por quê? Quando a gente discute a área da saúde, vamos discutir a área da saúde. Bom, a gente tem esse conhecimento que até 90% dos atendimentos de saúde, até 95%, é de baixa e média complexidade. Então não adianta construir um hospital de alta complexidade, um em cada cidade da Baixada Santista. Vamos deixar alta complexidade em matéria específica, uma em um local, pode ser em Santos ou em qualquer outro município,
mas que já existe, mas vamos deixar a baixa e a média, que é muito mais barata, em igualdade em todos os municípios, para que a gente não tenha a falta de leito em um município que não tem leito e no outro tem uma quantidade grande e é sobrecarregada pelos vizinhos que vêm ocupar e muitas vezes deixando de ter o serviço para aquele município. Hoje, a gente calculando o número de vagas de leitos, eu costumo dizer que não temos falta, mas temos a má distribuição de leitos na região. Se a gente tivesse isso melhor operado, não tenho dúvida que seria uma melhor qualidade. E veja que transporte é fator de integração da região metropolitana. É o principal fator. Se você não tiver transporte que atenda a todos, você não tem uma região metropolitana de fato. Se a gente esperar o tempo que foi demorado aí para que o VLT, e ainda não está pronto, né? Mas quantos anos já não se discute o VLT décadas, e agora, décadas. Né? E agora que, em tese, as obras estão por que com uma fluidez. E por que o VLT, você falou uma coisa importante, por que o VLT nessa primeira fase não chegou à área continental? É um erro crasso. Ele sai da Esplanada dos Barreiros. Esplanada dos Barreiros vai para Santos. Tem uma ponte dos Barreiros no meio do caminho, mas que também poderia ser reformada nesse período. Claro. Então, um erro crasso, porque, e ainda quando se fala que São Vicente está sendo contemplada, diga-se, uma parte da cidade. Né? E, em tese, a parte que está mais próximo da cidade de Santos. Sim. Então, a área continental inteira acabou ficando de fora desse circuito e a gente tem que estar cobrando para que o VLT possa estar ampliando, chegando até a área continental, Praia Grande, Mongaguá, porque aí sim, Itanhaém, Peruíbe, aí sim você consegue perceber uma região, pelo menos na parte de transporte, mais integrada. Né? Caso contrário, fica tudo muito, como a gente falou aqui, no papel e na prática quase nada. Então, eu como Cássio, acredito muito que dá para ser feito serviços públicos de qualidade. Eu não aceito que, porque é público é ruim, porque é público tem que ser avacalhado. Tem serviços públicos bons. Né? O Poupa-Tempo, a gente deu um exemplo aqui, é um bom serviço. Dificilmente alguém critica o Poupa-Tempo. Né? Tem os ambulatórios médicos de especialidade, de consultas de especialistas, que a pessoa só vai com hora marcada, que dificilmente você vê alguém criticar também. O problema é o tempo. Sim. Você leva 6 meses para fazer uma endoscopia, não sei quantos meses para fazer um outro exame qualquer. Sim, isso é muito demorado. Tem problemas de tempo, em casos pontuais, mas o que eu digo é o seguinte, são serviços, em especial o Poupa-Tempo, então voltando aqui a uma OETEC, por exemplo, que é um grande estabelecimento de ensino médio e de escolas profissionalizantes, que é um bom serviço. Então, eu acredito sim que o Estado, né, pode fazer serviços de qualidade. E a gente precisa lutar e discutir para que isso aconteça de maneira proporcional. Como o Cássio falou, não é justo. E a gente compreende que Santos seja uma mega cidade, é a principal cidade, até pelo porto, enfim, por toda a história que tem em Santos. Mas não é justo também que toda a estrutura acabe ficando na cidade de Santos. Afinal, vivemos numa região metropolitana da Baixada Santista. Com certeza. Agora, um outro tema que acho que preocupa muito e acho que é um imenso desafio para a nossa região é a questão da habitação popular. O nosso déficit de moradias populares supera a casa de 100 mil casas. Não é brincadeira. 100 mil moradias é um passivo considerável. E o fato, senhores, é que se vê muito pouco, Cássio, muito pouco, Caio, em relação a investimentos, a uma política habitacional. Por que isso acontece? Olha, Chico, eu vejo que, por mais que o governo tente desenvolver trabalho, seja o governo do Estado ou o governo federal, ou até mesmo municípios, porque em Praia Grande agora mesmo está entregando e construindo muitos conjuntos habitacionais. Por mais que isso seja feito, não tem como você atender tamanha demanda de novos moradores que vêm ocupando a Baixada Santista. Isso depende de uma parceria do Estado com os municípios. Por quê? Só o município ele não consegue conter. A questão das invasões que existem hoje na Baixada Santista é muito grande. E as prefeituras não conseguem, sozinha, conter essas invasões, embora ela seja responsável por isso, porque o Estado o coloca como responsável. Agora, vem essas pessoas, a gente sabe, tem estudo, as pessoas que vêm de outras regiões e vêm para cá sem compromisso nenhum com a região, com as cidades. E vem para cá, ocupa, gera-se o problema. E aí o Estado
tem que fazer as moradias para dar condições dignas para essas pessoas. Então vamos cuidar do problema. Primeiro, evitando que isso aconteça, para depois sim a gente conseguir realizar um programa sério habitacional para dar qualidade para as pessoas realmente das cidades, da região que precisam desse serviço. Porque, Caio, entra ano, entra governo, sai governo, problema habitacional continua o mesmo. É grande. E se amplia cada ano. Tem se trabalhado, mas de fato é sempre muito aquém do que precisa. Claro. E aí tem que separar duas demandas. Tem uma demanda de pessoas que pagam aluguel e têm o sonho de ter uma casa própria, e tem aqueles, né, e tem cidades na Baixada que tem esse tipo de problema, que moram em palafitas, que moram em situações de risco, que não podem estar ocupando aquele imóvel, vamos dizer assim. Então tem essas duas demandas. Eu acho que a prioridade, no primeiro momento, é você tirar morador que está na palafita, que mora numa situação de risco, ou em morro, nas cotas, em Cubatão, em outros cantos da região. E aí fazer com que possa virar uma política nacional, e a gente tem aqui, nos próximos meses, eu acredito que deve estar entregue o plano da Baixada Santista aqui. Desenvolvimento regional. Desenvolvimento regional, que também se discute há muitos anos, é o primeiro plano regional que vai estar pronto. Eu acredito que a habitação deva fazer parte disso tudo, deve estar contemplada, deve ter um número alto de... E aí, assim, as prefeituras têm que trabalhar primeiro, para poder ter espaço para construção. E lógico, é melhor você verticalizar, né? Não adianta você querer fazer também casas porque não há área não tem área. São Vicente é um exemplo disso. Nós temos lá 3, 4 áreas que não estão sendo ocupadas pela prefeitura e são áreas públicas. Porque senão você tem que pensar em pagar a área. Aí só para indenizar o proprietário é um valor muito alto. E nenhuma prefeitura quer enfrentar esse tipo de problema. Então, assim, é um problema macro, mas que sem dúvida também vai passar aí pela nossa discussão, pelo trabalho desenvolvido e por discussões, porque em toda cidade que eu vou tem problemas sérios com relação à habitação e muitas vezes as prefeituras acabam não conseguindo ter perna para poder... Claro, e a Baixada Santista, ela precisa ser priorizada, porque afinal de contas, além de ser uma região turística, é uma região que tem muitos problemas, tem falta de áreas, né? E nós precisamos de investimentos sérios em habitação, investimentos em segurança, investimentos em mobilidade urbana. Temos a sede do maior porto da América Latina, temos a célula máter da nacionalidade, enfim, tantos e tantos condições fundamentais para que a região metropolitana receba os investimentos devidos. E para isso é preciso ter força política. Se nós não tivermos força política, não conseguiremos esses necessários recursos, esses necessários investimentos. E, nesse sentido, é importante que o cidadão da Baixada Santista verifique que, sem força política, sem representação parlamentar, seja na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, seja na Câmara Federal, nós dificilmente conseguiremos sair desse patamar que nós estamos hoje de tantos problemas. Daí a importância de que as pessoas votem exatamente em candidatos da nossa região, ampliando a nossa representação estadual e federal, para que os deputados, aí sim, pressionados pela própria população, pela imprensa, possam cobrar das autoridades, dos dirigentes, os necessários investimentos para a nossa região metropolitana da Baixada Santista, para que possamos deixar uma cidade e uma região melhor para as futuras gerações. E assim, senhores, chegamos ao final desta edição. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, Caio. Muito obrigado pela presença. Agradeço eu o convite. Um prazer estar aqui com você, Chico. Obrigado, Cássio Navarro, também, pela muito presença. Obrigado, Chico. Prazer estar aqui, Caio, para a gente poder estar discutindo, né, as questões tão importantes aqui para a nossa região. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, agradeço ao Caio França, ao Cássio Navarro, a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.